Boa noite! Está no ar mais um episódio do Podcast Máxima, o seu jeito novo de ouvir a máxima de sempre. O Podcast Máxima tem o oferecimento do Laboratório Biolab. Seu diagnóstico é nossa prioridade. Fone 3364-1812 ou WhatsApp para entrar em contato pelo 98425-2757. Aipron Tecnologia. Trabalha com a venda de smartphones de diversas marcas, inclusive Apple. Trabalha também com notebooks e computadores. Reparos em eletrônica e assistência técnica em informática. Aipron Tecnologia. Fone 549-9603-4911. E Mix Center, o seu centro de economia em Sarandi. E hoje a gente tem a honra de receber nessa noite maravilhosa essa mulher maravilhosa, Sônia Maria Zanetti Carboni, da Supera Saúde Integrativa lá de Sarandi. Bem-vinda, boa noite. Já estou em casa, como sempre. Muito obrigada pelo convite. Sônia, bora lá. O nosso assunto não poderia ser outro. Você é uma especialista em saúde, corpo, mente humana, e a gente precisa trazer este assunto, né, para este nosso novo público, digamos assim, que são as doenças psicossomáticas, né? Tem muita coisa acontecendo no mundo, a gente tá vendo, e muita coisa tá acontecendo por nossa culpa também, né, Sônia? Não vamos procurar por culpa. Tá bom. Tá. Não Quem culpados. manda é você. Vamos lá. Vamos lá. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Que pergunta boa. Eu vou responder que sou eu, tá? Mas o meu pensamento já voou, né? Já foi para outro lugar, tá? Exatamente. Então, quer dizer que você não é a primeira pessoa para você cuidar. Exatamente. Certo? Então, assim, ó, se eu sou a pessoa mais importante para minha vida, eu primeiro vou me cuidar para poder cuidar outras pessoas. A gente não foi treinado assim. Para eu estar bem, para poder cuidar de você e ajudar outras pessoas. Sim. Correto? Então, assim, ó, as doenças psicossomáticas, já está dizendo, psique somatiza no corpo. Quando nós temos um terreno fértil, digamos assim, a gente vai lá, coloca um adubo numa horta e põe a semente, põe a muda, ela vai vir. Mas se eu jogar essa mesma semente numa pedra, ela não vai vingar. Para uma doença somatizar no corpo, precisa ter um terreno fértil. Certo. Tá? Todos nós trazemos de casa sementes de doenças. Como assim? Como que é assim? isso? Se a genética, se doenças genéticas dentro da sistêmica, da integrativa e sistêmica, a gente não leva isso ao pé da letra. Tá. A gente diz, nós temos um sistema de ideias, um sistema de fazer as coisas que nos adoecem. A gente vem de casa treinadinho para tais certos, tais errados, tais pode, tais não pode. Então, dependendo da mentalidade que eu tenho, da forma como eu interpreto o que você fala, o olhar que você tem, o comportamento que as pessoas têm comigo, dependendo dessa formatação, você pode adoecer de tanto conviver com determinada pessoa da qual você não consegue entender o que ela está fazendo, ou não aceita o jeito do mundo como ele é, porque eu posso mudar. Agora, o mundo mudar por minha causa, já não vai dar. Então, quando você tem um terreno fértil, a doença, aquele emocional, que não sabe lidar com o mundo aqui fora, do jeito como ele é, você vai adoecer. Tá? Então, essa é a premissa da psicossomática. Quando a pessoa está muito limitada num mundinho dela, ela vai adoecer. Então, que limitações são essas? A gente sempre diz na integrativa que não existe receita para se curar, mas existe receita para adoecer. Olha. Isso aí, tem receita para adoecer. Eu vou citar algumas, são várias receitinhas, mas eu vou trazer dinâmicas, funções. Certo. Tá? Todo mundo vai se identificar em todas, mas você tem um comportamento que prevalece mais. Tá? E quando tem um comportamento que prevalece mais, você acaba se limitando na vida e gerando traumas em função dessa dureza de lidar. Vamos lá. Três funções. Tá. Existem as vítimas. Pessoas que vivem no vitimismo, tá? Você é culpado, você tem que cuidar de mim, você tem obrigações comigo. Então, tanto a pessoa está culpando, por isso que tu falou na culpa, eu já me lembrei desse triângulo doentio que gera a doença. Então,
primeira coisa que a gente sempre tem em mente é a vítima. Por quê? Porque ela domina todo o sistema. Certo. Ela manda em todo mundo, porque ela é a coitada, ela não consegue, ela não pode. E aí todo mundo acaba vivendo... Nossa, todo mundo vive em função dela. Ela consegue parar a vida de todo mundo, arreda, e ainda quem vai ajudar sendo culpado. Porque ela consegue fazer isso. Bom, primeiro que a vítima já é um comportamento doentio. Sim. Tá? Todo mundo tem alguma vítima na sua família. Não precisa nem sair pra fora. É só olhar pra sua família e dizer... Aí. Porque a vítima tem isso. Ela não consegue, ela não pode. Nossa, coitada, o mundo tá contra ela, sabe? Sim, né? Desse jeito. E no mesmo patamar, ela assim... Tu é culpada porque tu fez isso. E ela não esquece... Bota a culpa no outro. Tudo nos outros, tá? Ela não fez nada. Ela é inocente. Ela é criança pro resto da vida. Certo. E todo mundo tem a obrigação de cuidar dela e ajudar ela. E ela nunca sai do buraco. Tá? Então, ali ela já vive E ela aprendeu isso, tá? Com alguém. Certo. E não foi fora de casa. Ah, com certeza. Ali. Então, esse é uma função. Tá. Existe o salvador. Tá. Outra função. Aquela pessoa que tem que ajudar todo mundo. E ela fica onde? E chega uma hora que ela vai estar assim, completamente sem energia, sem ideias mais. Ela tá assim, ó, mamaram tudo que podiam, esgotaram ela. E quando ela vai precisar, as pessoas dizem, tá, mas... Tu precisando? Tu adoeceu. Nossa, certo? Então e também essa pessoa também aprendeu que tem que ser assim. A gente vê muito, até hoje de manhã a gente estava conversando. A gente vê muito isso, que ajudam todo mundo de fora, menos os que estão perto dentro de casa. Tem muitas pessoas assim, eu fui ensinada a ajudar os outros. Mas meu marido, minha esposa, meus filhos aqui dentro, não, vocês se viram. Nossa. Tá, então tem várias questões. E outros que realmente tudo é cuidar dos outros. Para ele chega um momento que está, e agora você? Quais são os teus planos? Então, nas mulheres a gente vê muito isso. Aquelas mulheres que foram treinadas para casar, ter filhos. E quando os filhos vão embora, que filhos não são eternos, a gente tem que treinar para não ser importante. Certo. Isso é muito importante. Eu acho muito legal essa frase que tu fala sempre. A gente tem que ser dispensável na vida dos filhos. De todo mundo. De todo mundo. De todo mundo. Sim. Sim. Porque se eu for extremamente importante para você, eu me limito. Eu não consigo tirar férias, eu não consigo fazer nada. Eu não Porque consigo... o que tu vai fazer sem mim? Né? Yes. Então, esse é o cuidador. E também ele dá uma quedinha para aquele assim, além do salvador, o cuidador, é a onipotência. Certo. O que diferencia um cuidador, um super cuidador ou salvador de um onipotente? O onipotente, ele se coloca... É a empáfia. Tá? O onipotente, e o onipotente diz como tu tem que fazer, aonde tu tem que fazer, a hora que tu tem que fazer. Já o cuidador não. Você é dependente de mim. Gente, eu dou minha vida por você. Gente do céu, que doença. Então, esse é uma receita de adoecimento que tem 3 vieses. Tá? Outro jeito é ficar o tempo todo se comparando com os outros. Tá. Hoje em dia, com essa emergência, vamos dizer assim, das redes sociais, essa urgência e emergência das redes sociais, as pessoas muito... mas tu viu, a Grace fez assim, então eu vou fazer também. Né? Mas a fulano fez tal coisa, então eu vou fazer assim. E começo, não, mas porque eu fiz pior, eu fiz melhor. Eu nunca estou no meu mundo. Eu vivo em função do que os outros falam, do que os outros pensam, do que os outros likam, do que os outros comentam, do que os outros compartilham. Você não tem vida porque você não vai agradar. Certo? Então, ali tem uma carência absurda. E isso vai virar doença. Não tem escapatória. E a gente já começa assim, problemas intestinais e digestivos é a primeira coisa que vai gerar nessa pessoa, porque eu não consigo digerir o mundo como ele é. Certo. Porque eu vou tentar me encaixar em todos os lugares e eu não caibo em todos os lugares. Não vai dar certo. Não tem como. Por exemplo, se você me pedir assim, você me obrigar, Sônia, você vai ter que trabalhar 1 mês só com galera da moda. Vai ser um sofrimento pra mim, assim, absurdo, que eu sou capaz de adoecer. Se você vai ter que... Se eu não for uma pessoa que eu não sei quem eu sou... Sim. Onde eu me encaixo, eu vou adoecer, eu vou entrar naquele mundo... Porque tu vai abraçar aquilo ali e não tem nada a ver contigo. E eu não consigo lidar com... Não é que eu não consigo lidar com isso. Olha, percebeu o que eu falei? Exato. Eu não gosto de lidar com isso. Essa é a Sônia. Certo. Eu não tenho nada contra. Se me derem boas dicas, eu vou acatar...
Eu vai fazer um serviço. eu entendo, eu sou uma pessoa, nesse quesito, mais tradicional. Aham. Se me obrigarem a vestir lá, sei lá, uma coisa esquisita, amarelo, eu não visto amarelo, eu não gosto do amarelo. Aham. Aham. E daí, se eu não gosto do amarelo, Sim. tá? Exatamente. Eu não gosto Sim, de amarelo. sim. Mas não tenho nada contra pessoas que vestem amarelo. Sim, tudo bem. E o mundo é assim. Aham, Tu quer sair exatamente. de roxo, sei lá o quê, que nem um cacho de uva? Se você se gosta, ok. Beleza. Então não se obriga a se encaixar. E é isso que está acontecendo. As pessoas querem se encaixar. Aham. E esse encaixe não tem caixinhas que não são para você. É que nem eu querer entrar numa roupa de quando eu tinha 12 anos de idade. Exato. Não dá. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu não Perfeito. tenho mais 15. São outros tempos. Outros tempos. Então, essa questão de ficar se comparando. Aham. É e aí muito séria. é muito sério. É verdade. Então, aqui já entra a incapacidade de criar o seu mundo, o seu eu, quem eu sou. Então, a gente vê muito piazadinha nova. Sim. Piazadinha nova, todos que são mais novos que eu digo piazadinha nova, tá? Mas, eu, assim, Sim. na casa dos 20 para baixo, dos 30 para baixo, vamos colocar aqui, Certo. que é essa geração que cresceu nas mídias, Sim, né? nas redes redes sociais, sociais. ali. Então, essas pessoas são muito influenciáveis, estão completamente perdidas no que fazer, onde verdade. fazer, para onde ir, por onde começar. Tá? E foi muito, muito bacana. Na semana passada, se eu não me engano, uma menina de 18 anos me procurou. Ela disse: eu preciso fazer uma constelação porque eu estou completamente perdida. Estou terminando meu 2º grau e estou completamente perdida. Tá? Então, o que é esse perdida? Né? Eu não sei se eu não sabia se era uma questão emocional porque nessa ou não. fase, geralmente a gente se perde um pouco no que quer Onde? fazer, né? Mas Aham. eu, na minha concepção, Sim. era no quesito profissional. Profissional, certo. Tá? Porque ela me disse assim: eu estou terminando o 2º grau e estou perdida. Beleza. Então, Um fato comum entre essa galera aí de 18 anos. quando fomos conversar Aham. mais de perto, ela disse: tem um buraco, uma coisa dentro. Falta. Ela disse: é como se faltasse encaixar alguma coisa aqui dentro. Opa. Ligou a luzinha da Sônia. Opa, já ligou. Eu disse: é bem aqui. É bem aqui. É um buraco aqui. Tá? Aí, quando eu vou questionar de onde é que ela vem, quem são os pais, eu disse: não, minha mãe me criou sozinha, na verdade quem me criou foi a avó. Né? Minha mãe foi mãe adolescente, meu pai foi embora, eu conheci meu pai só quando estava já na adolescência. Então, aquele buraco... Não é um buraco, é um não buracão. É um buracão enorme, da falta da história. E ela não falta. conhece nada do lado do pai. Aí que tá. E o corpo fala. Aquela falta da criança toda. E quando essa criança vai para a escola e vê que todo mundo tem pai, mãe, tem dia dos pais, tem não sei o quê, ela nunca tem nada. E nem a mãe presente, tem só a avó e o vô. Então, pior ainda, porque ela chama de mãe a avó, ela chama de pai o padrasto, tudo no lugar que não- fora do que não lugar. tá certo. Ela tá perdida, toda fora do lugar. Perdida mesmo. Perdida mesmo. Tá perdida. Então, resgatar. Certo. Resgatar essa parte aqui, sem procurar culpados. Eu sou só filha. Importante. Então, a psicossomática é esse amontoado de coisas que estuda como a nossa mente perdida nesses emaranhados familiares, cria doenças de falta, de excessos. Imagina assim, ó, vamos pensar em limites. Tá. Pessoas muito limitadas. O que são pessoas muito limitadas? Não tem nada a Isso. ver com burrice. É a pessoa que foi criada num mundo onde nada pode. Certo. Nada pode. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode, você não pode, você não pode. Ela fica... O mundinho dela é isso aqui. Minúsculo, minúsculo. Tá? Então, é uma prisão escura que tu não vê saída. Certo. Ok? Vai dar gastrite. Vai dar problemas de Estômago, garganta. garganta. Vai ter problema muito de ouvido, perda de audição. Sério? Eu não quero ouvir isso, eu não quero ouvir tá. isso. Tá? Ainda mais, imagina, além de ser proibido de tudo, ainda tem um pai e a mãe que desmontam a casa só brigando. Sim, sim. Ela vai ter problema auditiva, ela pode ter problema de fala. Tá? Não vai se expor ao público porque ela tem vergonha de quem ela é, de onde ela vem. Mesmo que o mundo lá fora não saiba o que está acontecendo, mas o corpo dela sabe. Tá? Raiva dessa mãe que não faz nada, raiva desse pai, então começa a dar problema de gastrite. Vai trancar todo o intestino, porque a minha família é literalmente uma M. Uma M, tá? Sim, então, sim. nada que sair de mim vai ser bom. Nossa, tá? gente. E tem o outro lado. Tem um professor maravilhoso, que é o Fernando Freitas, que é um médico, né? E ele sempre, eu lembro dele por causa dessa historinha. Existem essas duas prisões. Esse que é um mundo escuro e o deserto. O que é o deserto? Uma pessoa totalmente sem limites.
ela tá lá. E ao mesmo tempo não tem absolutamente nada. Ela pode correr para qualquer lugar, mas em lugar nenhum vai ter nada para ela. Nossa. Porque sem limites nenhum. Então um tá num porão escuro Certo. e o outro tá no meio do E o outro deserto. tá no meio do deserto. Os dois estão perdidos da mesma forma. O excesso e a falta. Então, Nossa, Sônia, quantos pensamentos vêm na cabeça, tipo assim, e como que a gente, com essa carga genética que a gente traz junto, né, das nossas criações, enfim, como daqui pra frente não jogar tudo isso em cima dos nossos filhos, transformar isso em coisas boas para que eles sejam pessoas livres, possam escolher os seus caminhos, enfim, sem a gente interferir de um certo modo, assim, sabe, na vida deles, com toda essa carga que a gente traz. a gente já traz automaticamente. Primeira coisa, é encontrar o meu lugar na minha família. Certo. É o meu lugar. Por mim. Primeira coisa eu vou fazer por mim. Tudo Qual é comigo. Né? Qual é o meu lugar? Então, como é que eu vou saber o meu lugar? Bem prático. A primeira coisa, olha como é que os teus pais se comportavam. Certo. Olha bem. Como é que eu era vista por eles? Agora, eu tenho 52 anos. Então, eu tenho que olhar assim, ó. Bom, meu pai fazia isso, isso, isso. Para aquela criança, isso não funcionava. Tá? Mas eu, adulta, posso fazer isso por mim hoje. Porque eu preciso suprir aquelas necessidadezinhas lá. Então, como é que eu, adulta, de 52 anos, posso dar isso para a Sônia? Para aquela Sônia pequena que está ainda encalacrada lá dentro. Senão a gente vai passar uma vida inteira trabalhando da minha criança interior. Porque agora virou moda a minha criança interior. E você esqueceu que você já está com 50 anos. Boa, muito boa. Tá? Então, como é que você vai dar de uma forma adulta para sua criança? Que você hoje, no alto dos seus 50 e poucos anos, entenda isso de uma forma que te agregue na tua vida. Muito bem. Eu vou voltar lá para aquele tempo, dentro da minha cabeça. Tá. O que o meu pai tinha, meu pai e minha mãe tinham para dar um para o outro, naquele tempo lá. Em todos os sentidos. Emocional, financeiro, tarará. Isso vai se assentando. Porque aí quando você olha com adulto, você olha graças a todas aquelas dificuldades que eles passaram, a forma como eles construíram, o financeiro, como criaram você vai dizer, nossa, eu sou o que eu sou, quem eu sou dentro da minha família e na comunidade é graças a todos esses problemas que eles passaram. Certo. E eu concordo com a realidade. Ah, que importante isso. Eu não estou dizendo, nossa, digamos que o meu pai, eles nunca me espancaram, tá? Sim, Do meu pai nunca ergueu um dedo para mim. Certo. Tá? Nunca, jamais. Eu apanhava da mãe. Tá bom, mas do teu pai não. Do meu pai não. Então assim, ó, se uma criança, digamos que você tenha tido um pai que batesse em você todos os dias, tá? Como é que eu vou dizer, ame teu pai? Sim. Cara, eu não posso, como uma terapeuta, dizer isso pra você. Sim. Você apanhou. Ele espancava você. Então eu tenho que olhar essa criança traumatizada, assim, que vai projetar nos outros homens essa maldade vivida. E aí, qual é o meu adulto? Eu olho assim, esse era o meu pai, que não tinha estrutura nenhuma, que foi espancado pelos pais dele, pelos meus avós. Já trouxe mas o meu marido e os meus colegas são outros seres humanos. É isso aí. São outras pessoas, outras histórias. Não são o meu pai. E eu tenho que me lembrar o tempo todo disso, até que isso cai por terra. Que cai a ficha. Cai por terra. Então eu tenho que ficar repetindo pra mim em voz alta. Tá? Até hoje de manhã mesmo a gente estava conversando com uma moça e ela disse assim, eu vi a minha mãe sofrer, eu vi as minhas irmãs sofrerem, então eu determinei, eu não vou casar, porque eu questionei ela. Olha. Não vou casar. Ela disse, eu morro de medo de que aconteça a mesma coisa que aconteceu com elas. Eu disse, ok, só que tu tá olhando só dentro da tua casa. O mundo tem bilhões de pessoas. Exato. Se tu não conhece ninguém fora, vai pra fora. Amigas tuas ou outras pessoas com quem você conviveu, que o cara era bacana? Sim. Então por que tu olha tanto pros outros se tem outros modelos na sua frente? Exatamente. Sônia, como a nossa criação determina toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Então, esse é o primeiro ponto. Você concorda que tudo foi como foi. Tá, podia ser melhor? Podia, mas não adianta. Claro. Sim. É que nem reclamar. Já foi. Não vai mudar o que aconteceu. Exato.
Tá? Lembrando que reclamar é clamar para que aquilo aconteça de novo, tá? É verdade. Então, tira isso do teu portfólio Exatamente. emocional. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, como eu me comporto na família? Se são 3 irmãos, você se comporta como o filho mais velho, ou como do meio, como o último? Você se comporta como qual? É muito comum nas famílias nossas aqui, os descendentes europeus, que eles determinam a função de cada filho na família. Tá. É tu que vai cuidar dos velhos, é tu que vai ficar com a terra, Sim. é tu que vai gerenciar o negócio, é tu. Os pais muito isso. fizeram isso, tá? E as pessoas, eu penso assim, a geração dos nossos pais, eles não tiveram quase escolha de dizer, não, eu vou fazer, eu quero fazer diferente, eu não quero cuidar dessa terra, eu não quero cuidar do teu negócio. Sim. Eu quero seguir este caminho, mas ninguém ensinou a gente a sonhar. Exatamente. Os nossos pais não... ninguém ensinou eles a sonhar e eles não ensinaram a gente a sonhar. Não ensinaram, E exato. menos ainda, aproveitar o dinheiro que a gente faz. É verdade. Já falamos sobre isso em vários papos de Várias mulher, vezes. né, Sônia? Então, quando você entende como quem você está se comportando, espera aí, como é que eu me afasto desse comportamento? Eu, na minha casa, sou mais velha, então eu tenho que me comportar como a mais velha. Certo. Qual é o comportamento da mais velha, Tá. Sônia? A mais velha, você é responsável pelas menores, mas não pode influenciar na vida delas. Ah. Eu tenho o direito de opinar, mas não influenciar, Não influenciar. desde que elas me solicitarem. Importante. Aham, Tá. aham. Importante ter bem claro isso, né? Isso. A mais nova, pode mandar em mim? Nem pensar. Aham. Nem pensar. Aham. Porque a opinião que ela der sobre mim, nós somos todas quase 5 anos de diferença uma da outra. O tempo que eu vivi com os meus pais era uma realidade. Certo. Completamente. Ela não vai entender o que eu vivi. Não adianta eu cobrar. Sim. Tá? Eu, como mais velha, tenho que saber assim, ó, o meu tempo foi outro. A minha experiência não tem nada a ver com a segunda nem com a terceira. Esse é o meu lugar. E também, como mais velha, eu não posso me intrometer na relação dos meus pais. Certo. É saber ocupar o teu lugar. O meu lugar é esse aí. Eu estou abaixo dos meus pais, mas acima das minhas irmãs. Certo. Então, eu tenho mais vivência, eu tenho mais carga emocional, eu tenho mais... Eu vi as coisas acontecerem conforme elas foram nascendo. Então, naturalmente, eu tenho que ter mais maturidade na hora de conversar com elas, porque são outros 2 mundos diferentes. E eu, como mais velha, vendo tudo isso acontecer, eu tenho que ter maior capacidade de entrar no mundo do meio, de entrar no mundo da última. Mais nova. Porque eu acompanhei esse processo, Claro. eu acompanhei o tempo acontecendo. Mas sempre com a questão da orientação e não da influência. E não da influência. E não direcionar elas. Certo. Tá? Porque daí eu tô querendo direcionar ela pro meu mundo. É. Pra De o tua meu. visão. As coisas que são importantes pra Pra mim ti. não tem nada a ver com o Exato. mundo delas. É como assim, ó, eu ansiava por dirigir. Eu amo dirigir. Eu sou doida por dirigir. É muito difícil você me ver na carona de alguém. Tá. Tá? Mesmo na cara dos outros, não, sou eu que vou dirigindo, tá? É que as pessoas sabem que eu amo dirigir. Sim, sim. E te dá elas essa se sentem liberdade. seguras Aham, quando aham. eu tô dirigindo, pelo Certo. fato de eu amar a direção. Beleza. Tá? Já tem outras pessoas que... Não querem nem saber. me leve, me leve. Sim. Tudo certo, tá? Nessa ânsia de dirigir, eu passei por cima de um monte de coisa. Tá? E essa ânsia de dirigir também é um pouco de eu vou pegar a minha vida no controle e vou fazer o que eu quiser. Ninguém mais manda em mim. Ah, certo. Aham. Sempre tem um outro viés, né? Das coisas que a gente coloca em prática na nossa vida. Sempre tem. Então, eu posso, quando eu vejo as minhas irmãs, quando elas foram fazer a carteira, o que eu fazia? Vai que é maravilhoso. Sim. Pra ti, né? Pra mim. Eu andei muito a pé na minha vida. Aham. A primeira coisa que eu queria fazer era, eu quero dirigir. Sim. Quero fazer carteira, porque Sim. eu andei muito tempo a pé. Aí, quando o meu filho nasceu, eu tinha lá meus 28 anos de idade, ele nasceu dentro de um carro. Tu acha que eu sentia falta de um carro? Aham. Sim. Sentia falta Não, do né? carro. Claro. Não, de forma nenhuma. E isso é pra tudo. Então, a gente tem que cuidar também para não passar as nossas necessidades, as nossas carências para os outros. Certo. Porque essa é a minha carência. Certo. Lembra da minha caixinha? Eu me faltou carona. Certo. Para minha irmã mais nova nunca faltou carona. Sim. Porque daí o pai já tinha carro. Tinha ônibus que pegava Talvez lá em ela nem casa. sinta vontade de dirigir. Aham. De ter a carteira. Não é tão importante assim. Exato. Não é uma das coisas mais importantes. Sim. Para mim era uma coisa mais importante. Para o Por meu filho isso, né? menos ainda. Exato. Então, são essas pequenas coisinhas. Coloque-se na sua caixinha. Exato. Ela é só sua. Aham.
Aham. Não queira impor essas verdades absolutas tuas. Certo. Tá? Então, sempre quando tem... Esses dias eu tive que rir muito com uma cliente minha, que ela disse assim, nossa, eu queria muito voltar a dirigir. E a primeira frase na boca de um terapeuta é, o que é que te impede? Meu filho, como assim que o meu filho me impede de dirigir? Não, é que ele não quer me dar um carro. Só um minuto. Como assim ele não quer te dar um Tem carro? alguma coisa errada aí. Tá. Você depende dele? Não, é que ele cuida de todos os negócios da família. Mais um erro. Mais um erro. Como Já tá no lugar que não é a dele. Isso, mas quem colocou ele lá? Foi ela. Óbvio. De repente, até para se livrar de uma responsabilidade que talvez ela não conseguiria lidar. Não sei, ou tá só dentro da cabeça dela. Eu também. Porque o que eu questionei ela assim, ó, quem foi que construiu o patrimônio que ele administra? Eu e o meu marido. Vocês conseguiram construir, tu acha que não consegue administrar? Boa, muito boa. Olha só, né? Como vocês veem o mundo de uma forma diferente. Meu Deus, todo mundo teria que ser um pouco terapeuta. Sim, para ter uma vida um Entender da pouquinho vida, melhor, exato. um pouco melhor. Levar com mais leveza. Isso, As pessoas não conseguem ver os méritos daquilo que constroem. E isso adoece. Com certeza. Então ela vai ficando dependente, tem que pedir. Chega uma hora que a pessoa cansa de pedir. Por quê? Porque você vai estar atrapalhando a vida do outro. Eu vou estar atrapalhando a vida do meu filho. Ou outras. No caso, essa mãe, ela se sentia uma intrusa, toda hora pedindo, enchendo o saco, né? Porque o patrimônio é dela, você compra o que tu quiser. Vai lá, vê o preço, gostou? Sim, é teu. E compra. Leva. Sim. É o teu dinheiro. Assim, ó, se eu tô mandando a continha aqui, ele vai, paga e pronto. querido. O dinheiro é meu. Então percebe que ela não se sente dona? Claro. E já tem outros pais que utilizam isso pra ter o filho na mão como um joguete. Certo. Então tem todas as... E essas Podar pessoas as asas. Isso, aí eu consigo reter a pessoa por perto, porque ela vai precisar de mim, da minha autorização. Ela tem o dinheiro, mas eu é uma marionete. Eu tenho em quem mandar, eu tenho um propósito. Então, são duas formas de ser importante. As duas formas que eu falei agora são duas formas de você se sentir importante na vida dos outros. Eu não tenho que ser importante assim para a vida dos outros. De forma nenhuma. Certo. Qual é o nosso destino final? Morrer, né? Morrer? Sim. Tá. Aí tu trabalha um monte e não aproveita a vida. Vai ficar pros outros. Vão fazer o que quiser, porque tu não vai estar aí pra mandar. Exatamente. Não adianta nem chorar. Tá, ok. No máximo puxar o pezinho de noite, né? Nem isso. É verdade. Não sei. Tá? Então, assim, ó, por que correr tanto atrás dessa necessidade de ser importante pra alguém ou pra alguma pessoa? Tem que ser importante pra você. Ai, que importante. Tá? Pra você, cuide-se de você. Vai aproveitar o lucro que você deu na sua vida com o seu trabalho. Aproveita. Não é botar fora. É investir em você. Aproveitar. Certo. O resultado do teu trabalho. Se adonar do resultado do teu trabalho. Nada mais justo, pra você não adoecer, porque nesses dois vieses que eu mostrei, da mãe que faz do filho uma marionete e da outra que se coloca como dependente, elas vão adoecer. É doença. É doença na certa. Então, é todo um contexto. Depende muito de como a pessoa foi criada, qual é um programinha que ela continua colocando para funcionar, porque até então fazia sentido, você vai adoecer algum órgão do corpo. Então, assim, ó, se a pessoa foi criada no medo e ela aceitou isso como verdade absoluta, ela vai ter muitos problemas renais, próstata, na parte dos órgãos reprodutores. O medo paralisa tudo. Aqui assim, ó, nessa parte da cintura. Paralisa aqui. Tá? E vai gerar doenças. Sim. Até essa semana passada eu recebi um casal que veio fazer exame e ele me falou assim, nossa, faz não sei quantos anos que a gente está tratando a próstata e não melhora, não piora e não melhora, tá ali e não dá resultado nenhum, já trocaram, E ele não conseguia terminar uma fala que a mulher terminava. Ele começava, a mulher terminava. Eu dizia, aí já descobri. Tá aí o problema da tua próstata. Mas ele aprendeu a ser assim, submisso. Claro. Aí, naquele momento, ele parou de conversar assim, quem que mandava na tua casa? Teu pai e tua mãe? A mãe? A mãe. Nem deixou tu terminar de perguntar. A mãe. Então, ele já vinha acostumado que uma mulher mandava e homem obedecia. Certo. Ele vai encontrar alguém que está no mesmo caminho. Óbvio. Tá? Sim. Ele é um cara obediente. Vem ali. Quando é que vai ser homem?
Claro, e a próstata é, né, a Tem- coisa masculina. Isso aí. Aham, A aham. mesma coisa é da mulher. Então, Sim. vamos pensar em câncer de útero, De útero, ovário. essa parte Aham, ali. aham. Submissão, não tem opinião, não existe. Aham, Ela tá ali para procriar. Só diz sim, amor. É lavar louça, seguir e fazer, Aham. trabalhar e ficar em casa e não tem opinião, Aham, não ocupa um espaço de voz na casa. certo. Os filhos passam por cima, porque daí, afinal de contas, ela Sim, não é nada, né? não é Tipo, nada, é isso aí. Então, reconhecer que trouxe isso já é um caminho, você vai se colocar no seu devido lugar. E se você se misturou muito com as histórias do teu pai, diz assim, bom, isso é um problema de vocês, eu não tenho nada a ver com isso, mas é pra mim que eu digo, certo. não é pros outros. Então, existem N possibilidades de você se botar no seu lugar. Certo. Tudo é se colocar no seu lugar, ver qual é a sua importância, a importância sua na sua vida, vida. como você explica isso para as pessoas, o que realmente é importante demais para você que você não abriria a mão. Certo. Você tem que saber do que você não abriria a mão em função da vida, Da sua vida. Aham, aham. Tem coisas que eu não abro mão do conhecimento, Certo. tá? De forma nenhuma. Sim. Eu não abro mão da liberdade de trabalhar. Eu voltar a trabalhar de empregada para alguém tem que estar muito ruim. A coisa tem que estar feia. Tem que estar feio assim, ó. Isso aqui vai me dar grana para eu sair desse buraco. Sim, sabe? sim. É ok. Tá? Mas tem que estar muito ruim mesmo para eu achar que eu não consigo dar conta do recado com outra coisa. Certo. Tá? Porque eu tenho essa crença que eu consigo fazer qualquer coisa. Sim, Dentro daquilo que me interessa. claro. E consegue. Tá. Sim. Certo. Não vou dar bola também porque os outros disserem. Eu estava assistindo há poucos dias um casal que viaja muito. E eles, conforme eles iam viajando, eles iam pedindo para as pessoas como é que é essa trilha? Como é que é essa trilha? E uns diziam, é ruim, é horrível, vocês não vão passar. E outros, não, dá pra ir. Apertadinho, mas vai passar lá, tal lugar, de moto. É um casal que eu sigo que eles andam de moto. Tá. Umas duas motinhas velhas. Tá. Né? E eles foram, eles disseram, não, vamos encarar? Aham. E eles pegaram um barrinho. Tá. Sabe aqueles bem liso? Sim. Tipo uma terrinha vermelha bem lisa. Bem lisa. E foram. Estavam puro barro. Aí eles sentaram, cansaram de subir, né? Eles estavam ali no interior do Paraná, no meio de uma área de preservação, uma reserva. E ela deitava no chão e ela ria. Ela disse, eu nunca fiz nada tão maravilhoso. Se eu tivesse escutado aqueles que disseram Viu? que não dava, Exato. eu nunca imaginar que Não fazer teria vivido. trilha seria tão gostoso. Olha. A Sônia já disse assim, não, barro, detesto barro. Tá? Aham. Eu já, porque eu Claro. odeio barro. Sim. Detesto barro, tem que ficar esfregando, lavando, que tu não tira aquela, sai. aquela coisa, né? Mas é a tua visão, né? A Mas visão dela é totalmente a visão diferente. dela, Parceira. ela adorou. E aquilo me chamou a atenção. Ela disse, se eu tivesse dado ouvidos para aqueles que disseram que não vai, Aham. ela disse, eu não teria descoberto que eu amo fazer trilha. Exato. Tá? Se eu tivesse dado ouvidos... Olha as influências nas nossas vidas. Isso. Aham. Lá atrás, eu, Sônia, agora, de verdade, eu sempre detestei academia. Tá. Atividade física. Eu Aí a sempre gente me dei entraria em mais um podcast. muito mal na questão da atividade física, Aham. né? Sim. E no ano passado eu descobri que eu amo trilha no meio do mato. Sim. Caminho 12 quilômetros, 14 quilômetros, 15 quilômetros, 20 quilômetros num dia. Sim. Tá? E não me canso. Se eu tivesse contado, se alguém tivesse me dito, Sônia, por que tu não tenta trilha? Provavelmente eu teria dito, baseado na minha experiência de academia, Não. que não tem nada a ver com trilha. São dois mundos totalmente opostos. Diferentes. Loucura. Isso aí. Não vou Isso nem é a pau. loucura. Aham. Tu vê, né, cara? Mas como eu simplesmente fui. Aham. Sem saber, sem colocar expectativa. Aí que tá. Que ponto importante. Expectativa. Expectativa é uma coisa na nossa cabeça. Por isso que quando você se propõe a fazer algo novo, eu quero sair desse padrão de adoecimento, seja lá qual for o adoecimento. Certo. Tá? Não importa. Todas as doenças têm fundo emocional. Todas. E nós temos ali uma gama de nomes. Não interessa os nomes, interessa em qual parte do corpo isso está atacando. Cada uma tem um sentido específico. Se eu não me engulo aquilo que está acontecendo, eu vou ter problema de digestão. Certo. Tá? Se eu tenho problema de raiva, eu vou ter problemas de fígado e vesícula. Se eu tenho medo, rins e sistema reprodutor. Então vai me atacar conforme. Se eu for uma pessoa muito crítica, julgadora, eu vou ter problema de cabeça. Eu vou começar a ter problema, vou ter
demência. Claro, junto com questões alimentares também. Nossa. Então, quando você for fazer alguma coisa, eu me proponho fazer diferente porque eu quero me curar. De dentro para fora. Ai, que importante. Porque é isso a psicossomática, assim, vamos buscar a raiz, a origem desse problema comportamental, ajudar nessa mudança de mindset. Certo. Então, a primeira coisa é, não crie expectativas. Em quanto tempo eu vou ficar boa? Sim, gente. Aham. Eu vou ter que tomar alguma coisa para tomar... Quem É que a gente é muito imediatista, né? É para ontem. É pra ontem. Mas Aham. assim, eu sou muito cara de pau. Quando uma cliente me diz assim, eu tô há 5 anos me tratando, não deu resultado. Quanto tempo tu acha? Eu disse, é melhor tu ir para casa, porque eu não tenho essa resposta. Aham. Não é assim que Eu não sei, funciona. você é você, o outro é o outro, cada um é cada um. Eu não sei como é que Exato. você responde. E eu não sei se você vai fazer em casa o que te orientar aqui. Exatamente. E eu não vou botar uma câmera atrás de você. Eu vou ter que simplesmente confiar em você, que você vai me escutar e fazendo aos poucos conforme eu vou te orientando. No quesito, naquilo que eu posso te orientar. E aí o resultado vai vindo. E se conforme você vai Certo. tendo dúvida, você tem que ir passando. Mas você está disposta a fazer diferente? Tá, então, desliga a expectativa, sem data marcada. Certo. Tá? Quanto você está disponível para fazer isso acontecer? O quanto você está comprometida com você, com essa mudança? E você está aberta para falar para as pessoas que estão à sua volta que você está no processo de mudança e algumas coisas você vai ter que começar a dizer não, dizer assim, olha gente, por exemplo, Tá. tem uma pessoa que está querendo emagrecer. Primeira coisa, doce vai ter que ficar longe. Sim. Mas é só uma festinha de aniversário. Lascou toda a tua semana. É. Não lascou aquele dia. Tudo que tu investiu durante a semana, Foi adiós, amigos. tudo por água abaixo e vai Aham. atrasar mais uma semana. Então, tu perdeu a semana anterior e você vai perder a Mais próxima tentando Por sair do causa prejuízo só da festinha. da festinha. Aham. Vai lá e come o que não tem açúcar. É. Qual é o problema? É um comprometimento, Com né? você. Com você. Com você. Acha aquilo que faz menos mal. Perfeito. Tá? Vai ter que dizer não. Quem quer mudança vai ter que dizer não. Em algum momento vai Em ter algum que chegar momento. no não. E chegar em casa e avisar. Eu A vou partir- me curar a partir de hoje, tá? Aham. Eu vou ser um pouco diferente, mas eu vou avisando para vocês Certo. no que eu vou ser diferente. E comunicar, não é chegar e fazer acontecer e assustar as pessoas que estão ali certeza. acostumadas com essa doida e de repente vem outra doida pior Sim. e eles falam assim, ficou Não vou louca? entender nada, agora enlouqueceu mesmo. Agora tu enlouqueceu de vez. Aham. Tem que avisar o que você está fazendo. Certo. Vai comunicando as mudanças que você vai fazendo. Importante. Eles têm o direito de saber, Com certeza. tá? Então, Muito bom. Meu Deus, gente do céu. Parece que passou 15 minutos, já passou meia hora, mas... Gente, Sônia, a importância... Eu acho que o que fica dessa nossa conversa é a importância da gente se colocar no nosso lugar. Qual é né? o teu lugar? Aham. Sai do mundo da sabedoria, eu sei, isso é Sim. certo, isso é Desce errado, o do teu do julgamento. pedestal um pouquinho. Volta para a realidade, Aham. olha para o mundo. Abre as janelas da tua casa, abre as portas da tua casa, abre as janelas da tua mente, olha para o mundo lá fora, acontecendo. Essa é a realidade, querendo você ou não. Lá fora não tem certo, não tem errado, as coisas vão acontecendo Certo. independente. E desenha o seu mundo. O que entra no meu mundo, o que sai, porque alguma coisa vai ter que sair. Para Vai ter entrar que- alguma coisa vai ter que sair, tá? Exatamente. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Muito importante. Muito bem, minha querida. Nós vamos marcar mais um, tá? Podcast pra gente continuar falando sobre isso, porque o assunto é muito importante, né, Sônia? Nesse primeiro aqui a gente falou sobre posicionamento, É, né? aham. Aí quando entra nas doenças de fato, É verdade. tá? Então, só para encerrar, Sim, pode ser só mais Pode, um caso pode, real, porque pode. me baseio muito em casos reais. claro. Um cliente meu, oncológico, né? Que não consegue. Não consegue sair daquele meio, digamos assim, do corpo, não consegue limpar o corpo Tá. para reagir. Aí quando você olha para a família, existe toda uma queixa. Ai, eu não dou conta. Ai, ele me cansa. Ai, meu Deus do céu. A pessoa se sente tão culpada que ela vai fazendo isso aqui, ó. Aham. Se fechando. Então melhor morrer. Ela escolhe morrer. Porque eu tô só incomodando, tô empatando a vida das pessoas. Nossa. E é horrível. E daí como é que você vai dizer pro cuidador, cala essa boca, Aham. que você está Nossa. fazendo a pessoa ficar pior? Sabe? Eu não Olha posso. só, Quem sou eu importante. para dizer Sim, isso? sim, Mas a sim, gente sim. observa isso, né? Claro. Aham. Até que algum deles caia em si. Tu vai trabalhando até que isso seja... eles enxerguem isso como Ou uma não. realidade. Pois é, ou não. Ou não. E aí? Porque, né?
como a gente falava na questão das suas irmãs, né? Tu orienta, mas não influencia. Não posso e aí vai direcionar. da realidade de cada Exatamente. pessoa em se No adaptar seu tempo. no seu tempo. No seu tempo. E aí, Nossa. esse é muito importante. No seu tempo. Exatamente. Você leva um tempo para se perceber e o outro tem outro tempo. Outro tempo. Pode ser que nem se perceba. Porque se a pessoa está na posição de vítima, é muito difícil ela sair dali, porque é muito... É confortável, né? É confortável. É zona de conforto. É ruim, mas tá bom. É ruim, mas tá bom. Exatamente. Sim, porque tem muitos ganhos. Claro. Então, a vítima sempre vai... E ela vai achar todas as doenças possíveis, tá? Sim. Ela vai catar na lixeira da vizinhança algum problema, tá? Algum problema. Uhum. Pra dizer que é dela. É dela, sim. Ela sempre sofre muito mais. É. Sim. Voltaremos. Voltaremos. Sônia, muito obrigado por tanto conhecimento compartilhado. Obrigada por ter vindo de Sarandi para participar com a gente nessa noite. Obrigada de coração. Eu fico muito feliz em poder compartilhar tudo que eu puder. Eu vou estar à disposição. É só me chamar que eu venho já. Muito Combinado, então. Obrigada. E assim nós encerramos mais um podcast Máxima, que tem o oferecimento de Laboratório Biolab, Aipron Tecnologia e Mix Center. Um grande abraço a todos e até a próxima.